Olá, boa noite. Aqui é terça-feira, 22 de novembro de 2022. Estou aqui para fazer um breve relato sobre todo esse ano de 2022, como estreiei. Esse ano foi um ano diferente, um ano como ressonante. É uma palavra assim soa um pouco estranha, né? Muita gente que pode estar assistindo esse vídeo pela primeira vez pode não saber o que é ser ressonante. Mas existem outros vídeos aqui, tem playlist. Bom, meu nome é Sandra. Hoje eu tô aqui nessa posição mais relax. Aqui no Nordeste chove, para variar, porque essa é uma época de alto verão e eu moro aqui um pouco próximo do litoral e era para estar um verão mesmo. E de vez em quando tá caindo assim umas pequenas tempestades. Agora mesmo está chovendo. Enfim, o que eu vim trazer aqui hoje é o relato da experiência de um ano. Eu já estou na quarta onda, iniciou agora em novembro. E desde o início eu solicitei alguns pedidos de consciências, de limpeza, bastante limpeza. E todas as vezes que eu vou renovar as minhas ondas, né, a cada 90 dias, eu sempre peço para reativar. Eu não sei se é esse o nome, mas eu peço para ativar novamente as que eu já havia pedido. Eu quero também falar sobre um fato curioso a respeito de catarses. No primeiro mês que chegou a minha onda, isso foi o ano passado, eu solicitei mais ou menos em agosto e levou um pouco de tempo, levou uns 45 dias para chegar, porque eu pedi pelo ICA, a Igreja Cristã de Atom, que é um trabalho que o professor Hélio Couto disponibiliza para pessoas carentes. Na ocasião existia muita escassez e eu não tinha condições de pagar, mas deu tudo certo. E aí nos primeiros meses, assim, faltando uma semana para a minha onda chegar, eu comecei a sentir umas coisas assim estranhas na minha cabeça, como se fosse uma espécie de enxaqueca, algo assim, que pegava mais assim essa região aqui. Como ele fala no Caminho das Palestras, e também ele explica isso um pouco no manual. Eu vou deixar o link do manual do Ressonante. Ele explica como se dá o processo que essas ondas de informação, elas atravessam os microtúbulos que ficam na região da cabeça, e nós temos as nossas crenças, nossas problemáticas todas em uma massa escura. E quando essa onda chega de pura luz, essa onda se choca com as nossas, eu poderia chamar numa linguagem espírita, miasmas, crostras, né, de uma vida toda, e bate e o ego tenta rebater e fica aquela luta toda. Eu tive essa impressão assim na primeira semana anterior, e faltando assim 3 dias isso se intensificou muito. Eu fui para casa do meu irmão, que no dia 1º faria 1 ano da morte da minha mãe, e a gente fez a missa. Eu estava na casa dele e eu senti muito desconforto. Senti desconforto no plexo aqui,
do coração e esses sintomas assim parecidos com a enxaqueca, mas era uma enxaqueca meio que estranha. Mas assim, eu considero que isso foi uma reação normal, não considerei isso como uma catarse. Pois bem, aí chegou, eu coloquei a onda muito satisfeita. Na primeira quinzena, eu já estava com esse problema de escassez, mas eu sempre tinha o meu básico, né? Eu já expliquei aqui no primeiro vídeo que eu tinha um trabalho, eu fazia manual, fazia trabalho de confecção de indumentários, de bordados, e eu não quis mais saber desse trabalho porque nós precisamos ter certeza do que queremos e às vezes para a gente ter certeza do que a gente quer, a gente precisa identificar o que a gente não mais quer e soltar. E aí o dinheiro começou a reduzir, eu não tinha nenhuma reserva financeira e eu passei um perrengue financeiro na primeira quinzena que a ressonância chegou. Eu tipo assim, perrengue mesmo, de despensa vazia. Eu adoro café, principalmente a minha maior refeição é a da manhã. Olha, se eu fizer uma boa refeição pela manhã, tomar o meu cafezinho, comer os meus grãozinhos, minha proteína, minha vitamina, aí eu fico satisfeita o dia todo e se precisar eu fico até à tarde sem comer, mas aí eu me vi numa situação que eu só tinha na minha despensa aveia, era aveia, nem leite eu fiquei com leite, cacau, que eu gosto muito, e canela. Eu só fiquei com esses 3 ingredientes na minha casa durante uma semana, só me alimentando disso e de água. E ainda com aquela característica, né, egóica, muito forte, orgulhosa. E o que eu me preocupava era se iria ter a ração dos meus animaizinhos, dos meus 3 gatinhos. Mas para eles deu tudo certo. Até que para eles eu tenho coragem e eu peço. Aí eu pedi a minha vizinha, disse que tinha um dinheiro para receber. Aí ela me deu uma quantidade razoável de ração e disse que quando eu comprasse eu poderia repor para o gato dela. Aí ficou tudo certo, né? Mas foi uma semana de perrengue, entre aspas, porque eu me senti muito tranquila. Eu fiquei tão tranquila. Teve um dia que faltou tudo e eu me prostei aqui neste mesmo cantinho, suspirei e disse: agora eu vou esperar os acontecimentos. O que estava todo ao meu alcance foi feito. E eu lembro que eu fechei os olhos, respirei fundo, não me senti fraca das forças físicas, não senti dor de cabeça, porque quem gosta de café e toma todo dia, desde criança eu tomo, sabe que quando a gente não toma o café, dá aquela enxaqueca horrível. Eu passei uma semana inteira sem o meu café e eu comia com tanto gosto, eu olhava para aquela aveia que ainda tinha, que eu gosto de comprar muito, eu compro na casa de grão, e eu comprava, misturava, comia, mas eu ficava tão satisfeita. Eu acho que foi o sentimento de gratidão e de desapego, porque era tudo que eu tinha medo, era de ficar sem o meu café, e eu fiquei sem o meu café, e eu fiquei muito tranquila. Até porque em escassez, em catarse eu já vivia há anos, porque eu vivia de uma forma que não me trazia felicidade. Eu acho que estava já nas minhas contas, né? Eu já tinha esse saldo de catarse, não tinha como vir mais. Mas aí eu fiquei prostrada nesse dia, olhei para o alto, já estava num hábito de meditar, meio que desajeitada, né?
Quando a gente não tem esses hábitos, a gente ainda fica operando meio que na dispersão. E eu fiquei quietinha, assim, vou ficar quieta. Algo me conduziu, eu não sei explicar. E quando eu menos esperei, o meu telefone tocou. Era o meu irmão dizendo que havia depositado um dinheiro para mim. Essas são coisas tão inexplicáveis. E eu não liguei para ele, não pedi socorro. Veio assim, sabe? E desse dia então, nunca mais aconteceu esse tipo de escassez. Não tem um dia na minha vida que eu não deixe de fazer as minhas refeições, as minhas 3 refeições, não falta nada aqui para meus gatinhos. E meu irmão também, pela iniciativa dele, ele mesmo me ofereceu um cartão e eu fiquei, né, fazendo minhas contas, e aí eu estou na jornada de trabalhar com desenvolvimento pessoal. Tem tudo já escrito aqui nos outros relatos. E desde então eu venho me preparando, venho levando muito a sério, tentando abordar, sabe, me atualizar de temas de psicologia, de espiritualidade. Voltei para a casa espírita kardecista com o intuito de me unir ao grupo, a trabalhar, a me manter sempre, né, nessa sinergia. Sendo que aí eu entrei no curso de formação lá, mas eu não me adaptei. E a gente precisa estar muito atento ao que vai ser bom para a nossa alma, o que a nossa alma está dizendo, aos nossos anseios mais íntimos. E não foi para ficar lá. Até porque eu teria que me adaptar a todo aquele sistema, que é um sistema muito fechado. Você tem que estudar os livros deles. E no fim de tudo, todo aquele arsenal do espiritismo kardecista em outras linguagens, você vê em outras doutrinas. Você vê muito do Egito, você vê muito dos orientais. Eu tenho uma chama muito forte para essa cultura oriental. E aí, lá mesmo no curso, fazendo uma explanação, uma pergunta ao instrutor, e eu fui repreendida, que não era para falar de tal forma, porque a linguagem deles. E aí, assim, amorosamente, eu não bati de frente, eu pedi para retirar o meu nome do curso, mas eu continuo indo lá, assisto palestras. É o espírito, é a minha alma que se alimenta dessas informações. E eu participo também de uns trabalhos lá voluntários. Eu não gosto de fazer alarme desses trabalhos, até mesmo porque a gente não pode, não é que não possa, não é legal a gente sair se vangloriando de algo tão simples, tão genuíno que deveria ser no ser humano. Mas aí o que eu estou querendo também trazer aqui, voltando um pouco no tempo, porque eu entrei nessa encalacrada, né? Porque a minha vida se tornou assim, algo tão perdido. Há 10 anos atrás, a minha vida ela ia de vento em popa, porque eu achava